Fala, Dev! Seja muito bem-vindo nessa sexta-feira maravilhosa. Hoje o papo tá gostosinho, você vai entender. Vem comigo, eu, PV, host aqui do Fala, Dev, te acompanho em mais um papo super interessante sobre IA, varejo e Amazon. Prepara seu café, seta sua série e vem comigo. Turminha, vamos lá. Hoje o papo ele vai fundo, ok? A gente vai misturar um pouco sobre IA generativa, inovação em varejo. A gente vai falar um pouco também sobre como a Amazon aplica, vê e trabalha com tudo isso. Sim, você estava esperando esse episódio, nos mandou e-mail, escreveu no Discord, comentou na nossa comunidade. Vem que eu recebo ele, o William. O William Giotto é Senior Manager de Machine Learning na Amazon. É isso mesmo, meu querido? Isso mesmo. Lindo nome, ok? De primeira, vamos começar aqui. Hoje você vai trazer aqui aquela sua experiência muito bacana sobre Machine Learning, mas vamos falar sobre Amazon, vamos falar sobre varejo, futuro, entre outras coisas. Seja muito bem-vindo. Vamos brindar aqui, meu querido? Olha só. Maravilha. Ó, Cara, vamos lá. Começando aqui, claro, a galera quer te conhecer, saber quem está aqui, quem é o William. Conta um pouquinho sobre a sua trajetória aqui com a gente. E também, Machine Learning, como é que foi esse match aí da sua vida e hoje trabalhando na Amazon com isso? Bom, primeiro, opa, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com você e com a comunidade, né? Vou dar parabéns para a Rocket City pelo trabalho de educação que ela faz, né? Bom, falando um pouco da minha carreira, então, como você disse, hoje eu trabalho como gerente sênior de Machine Learning para a América Latina. É uma função onde eu lidero um time de cientistas aplicados, ou seja, aquele cara que não está nem na ciência e nem na aplicação, não. Na verdade, ele está nos dois. Sim. Né? Então, a gente desenvolve trabalho de pesquisa, né? Publica muito dentro da própria Amazon, que é uma comunidade muito grande para o mercado, mas a gente não pode parar ali, né? A gente realmente passa para a aplicação em escala para causar impacto, que no caso da Amazon é muito interessante e muito grande, né? Muito motivante. Vamos lá, cara, que delícia ouvir isso. Primeiro, presentes da casa. Ok, a nossa camiseta minimalista da Rocket City aqui, pretinha básica, não tem erro. Né? Você, ó, combina com tudo. Preto. Combina com tudo. Coisas especiais também, galera. Lojinha da Rocket City, você pode receber uma dessa gostosa também. O tecido é gostosinho. Olha, mesmo. Você, perfeito, ó, muito obrigado. De presentinho aí, ó, da Rocket City, galerinha. Tá vendo ali, ó? Massa demais. Perfeito. Fica à vontade, pode deixar do ladinho aqui, em cima da nossa mesa. Cara, vamos lá, vamos bater um papo aqui para começar. Me conta, tecnicamente falando, como é que você definiria IA generativa no contexto da Amazon no geral hoje? Tá? Perfeito. Quando se ouve nos corredores da Amazon ou nos meets, o que você fala sobre IA lá? Isso. Então, a IA generativa, ela tá não só na moda, né? Mas está no buzz aí desde... Né, a OpenAI ajudou um pouco com o buzz, né? Muito bom isso. Democratizou muito, né, o acesso a esse tipo de tecnologia. Mas é algo que a gente vem, usando... Não só IA generativa, mas principalmente o motor por trás dela, né? Que é toda a arquitetura de transformers e tudo aquilo que é relativo a processamento de linguagem natural há bastante tempo. E às vezes a gente pula direto para IA generativa, mas eu gosto muito do histórico, né? De IA. Né? Que o IA tradicional está aí há muito tempo, né? Mais tarde a gente vai falar um pouco talvez de agentes, né? Uma coisa sim. Um assunto bastante interessante. E, a primeira vez que eu li sobre agentes foi em 95, né? A primeira vez que eu vi isso definido. Conteúdo de fora da gringa. Tem um livro que é o Artificial Intelligence Modern Approach, que ele já definia agentes de IA como o objetivo final dessa área de estudo, né? Sim. E aí, tudo que acontece, eu acho que em Artificial Intelligence, evolui quando você consegue uma ferramenta que permita que aquela teoria toda seja aplicada em escala, né? Mas, como eu disse, é muito antigo, né? E aí, toda a parte de IA tradicional, Machine Learning, né? O termo que a gente aí, aprendizado de máquina, ele vem de muito tempo. Só na Amazon, eu acho que a gente tem modelos, por exemplo, que cuidam de toda a cadeia de suprimento,
que ele está aí há décadas. Vocês podem até procurar depois aí no YouTube, enfim. Vocês podem procurar o Scott, SCOT. Vai deixar o link depois, tá, galera? Posso deixar lá para vocês. É um sistema que é bem divulgado pela Amazon, porque ele é bastante... Ele tem bastante tempo, como eu disse. Lá para a década de 2000, ele foi criado para gerenciar toda a cadeia de suprimentos da Amazon, né? Que é algo monstruoso, enfim, e que precisa... para a gente conseguir atender os nossos clientes, a gente precisa ter toda a agilidade. A gente fala up to the minute, né? Hoje toda a gestão de forecast, né? De previsão, de demanda e mesmo a escala automática da infraestrutura e de todos os sistemas que estão por trás da Amazon, que é uma big tech, ou seja, ela roda totalmente por cima da tecnologia, né? Ela é feita em cima desses modelos de IA, né? Que são modelos tradicionais, né? Muitos modelos tradicionais de machine learning, e aí incentivo o pessoal que estude, né? Toda essa base fundamental, né? Entendam de onde veio tudo isso, até chegar na IA generativa, né? Não precisa gastar muito tempo, mas pelo menos acompanhe o histórico, veja quais são os principais ferramentas, principais mudanças que ocorreram no tempo para entender como que isso chegou até o Generative AI, né? Sim, a IA generativa que é realmente algo que é realmente muito interessante, muito poderoso e bastante útil, né? Esse que é o principal. Eu sempre friso o aspecto da utilidade de Generative AI. A gente vê muita aplicação, né? Sim. Tem muito do buzz aí do mercado e tal. Mas a gente precisa separar, né, o que é realidade, o que realmente é útil dentro desse ambiente empresarial e aquilo que não é tanto, né? Então a gente trabalha muito nessa linha de pesquisa, né, para conseguir esticar a utilidade dessas tecnologias ao máximo, né, dentro dos casos de uso que a gente tem, e criar capacidades que a gente use no nosso domínio, né? O nosso negócio dentro da Amazon é a loja, né? O Amazon.com, ou Amazon.com.br aqui no Brasil, né? E a gente se utiliza de todas essas tecnologias, toda a infraestrutura e serviços que a própria AWS fornece, né? Muita coisa da AWS evoluiu até dessa área de varejo, né? Sim. Durante o tempo. E hoje em dia a gente tem assim, visto muita coisa interessante com o IA generativo, né? Tem coisas que eu acho que vão além do que a gente vê de resumir texto, de criar imagem. A gente viu o 3 aí da Google fazendo um barulhinho. Né? Mas efetivamente, onde é que isso pode ter utilidade, né? Claro que dá para aplicar tudo isso dentro dos casos de uso que a gente tem dentro da empresa. Sim. Para dar um exemplo prático, o catálogo da Amazon, né, de produtos aqui do Brasil, ele tem cerca de 140 milhões de produtos. Ai, que tá, é massivo, né? Cara. Então, eu falo que quando você entra na Amazon, é o sonho ou o pesadelo de qualquer cientista de dados. Né? Mas qualquer atividade que você queira realizar nesse catálogo, em escala, é algo bastante complexo, né? Então, e são coisas simples, às vezes, mas que geram um impacto muito grande. Então, por exemplo, como é que eu estruturo a descrição do meu produto na loja para que fique mais fácil para o nosso cliente encontrar aquele produto, entender de maneira mais clara, né, o que ele faz, quais são as características, como ele se diferencia de outros produtos, para a gente conseguir dar a melhor experiência de decisão de compra, né? Então, esse é um caso que a gente aplica, lógico, não só na descrição, né, mas toda a questão de estrutura de catálogo, né, a gente aplica bastante a Generative AI. Ele faz muito bem esse trabalho, né, de estruturar, fazer um resumo de todas as características daquele produto, estruturar de acordo com algumas práticas que a gente tem interno, né, e em escala. Não só para o catálogo que existe, mas para os milhões de produtos que entram, né, diariamente, ou seja, uma coisa bastante dinâmica. Esse é um ponto interessante, porque na maioria das vezes, quando eu converso com alguém da comunidade, e o case surge da Amazon, vem da impressionante escala absurda que a Amazon atende e possui e tem esse balé, digamos. Cara, e é que fica essa questão mesmo, como vocês lidam esses desafios de, agora puxando um pouco de machine learning, treinar esses modelos no ambiente
milhões de usuários, assim, a gente não tá falando sobre uma movimentação sazonal, a gente tá falando, assim, de coisa massiva. Você tem essa experiência agora dentro, mas como é que é, cara, trabalhar com esse tipo de treinamento? Não, perfeito. É não só o treinamento, né? Eu diria o seguinte, né? No meu histórico, eu fui engenheiro, estou aí há quase 30 anos no mercado, mas eu fui engenheiro e a minha carreira ela começou da engenharia e ela começou a tomar um vertente para ciências, né? Ciência aplicada. Então, eu procuro trazer muita prática de arquitetura e engenharia de software para o desenvolvimento de soluções de machine learning. E aí isso é algo que às vezes a gente esquece, né? Na verdade, numa solução desse tipo, a gente precisa combinar duas coisas para ela ser escalável nesse nível que a gente está falando, como é o caso do varejo da Amazon. A gente precisa combinar todas essas melhores práticas de arquitetura e aí, enfim, 1 milhão de exemplos de como grandes empresas fazem esse tipo de arquitetura. A gente roda totalmente em nuvem, né, tecnologias serverless, vou falar alguns termos aqui, claro, enfim. Sim. Né? Mas como é que eu faço todo um instanciamento, né, real time, como é que eu monitoro a latência, o tempo de resposta. Então, até agora a gente não está falando nada de ciência, a gente está falando puramente de arquitetura e engenharia de software. Né? Agora, do outro lado, essas soluções elas têm um aspecto probabilístico, né? Elas não são soluções determinísticas. Sim. Né? E por isso que é importante esse lado da ciência do cientista aplicado, né? Ele precisa ter a base, ele precisa saber quais são os riscos, né? Qual o custo de errar, né? O quanto erra, né? O quanto acerta. E que tipo de mitigação a gente vai colocar em cima dessa parte probabilística, né? Que nunca vai ser 100%, senão ela não seria probabilística, claro. Então, unindo essas duas coisas, a gente consegue chegar numa arquitetura escalável de IA. E você perguntou aí a respeito do treinamento. Exatamente. Mas isso é interessante, quando eu converso às vezes com alguns engenheiros, né, que ainda não têm, que não tinham, né, porque hoje em dia todos têm, né, um background já em engenharia de machine learning. Mas, né, eu trago uma demanda de pipelines que são diferentes da demanda tradicional de software. Então, sim, a gente tem um pipeline de treinamento, a gente tem um pipeline de inferência, a gente tem vários, né, componentes que não existiam em soluções tradicionais, né, de software. Mas, felizmente, né, a gente tem toda a gama de capabilities aí, de capacidades da AWS, que ajuda muito, né, para a gente escalar. Hoje em dia, dentro de um evento, por exemplo, a gente fala de uma Black Friday ou qualquer coisa assim, né? Olha, o tráfego fica inimaginavelmente maior. Né? E a gente precisa controlar toda essa elasticidade, né, de maneira real-time. E isso tudo inclui todo o fluxo que roda em cima de modelos de IA. Acho que isso que a curiosidade da turma é... A Amazon utiliza os produtos da própria casa? Acho que está bem mais explicado aqui, turma, que esse ponto. E você trouxe um ponto sobre escalonamento, né? E essas soluções. Eu queria trazer a pergunta, cara. Serviços como a AWS Lambda, por exemplo, e API Gateway e tudo mais. Como é que tudo isso impacta, agora de modo prático, para quem está assistindo a gente, o trabalho tendo efeito com o cliente final? O quanto agora essas ferramentas impactam positivamente? Pode ser até em tom de case, assim, sabe? Na Amazon, que impacta diretamente o cliente e isso fica notório para qualquer um que está assistindo a gente. Então, aí a gente tem que entender o seguinte, praticamente todos os processos dentro da Amazon, eles têm alguma IA, né? Em alguma extensão. Sim. Então, a partir disso, a gente trata a IA como um componente dessa arquitetura toda de software, né? E a gente monitora, né, o comportamento e a escalabilidade, né, dessas soluções para conseguir atender esse volume gigantesco. Então, você falou de Lambda, por exemplo. Né? Praticamente todas as soluções que o meu time implementou, elas fazem todo o processamento utilizando Lambda, né, que é serverless, enfim. Eu consigo ter uma elasticidade grande. CloudWatch, então a gente monitora real-time todo o comportamento, a resposta, sempre do ponto de vista do nosso cliente, né?
Isso é bastante interessante na Amazon, para quem está aí em carreira, né, e decidindo para onde trabalhar, né, abrindo um parênteses aqui ao Lambda e as tecnologias, mas na Amazon a gente sempre começa com o problema do cliente. Isso vem desde lá da fundação, né, e ela tem como missão ser a maior empresa focada aí no cliente do mundo, né? Isso foi um dos motivos que me atraíram para a Amazon, né? Antes de entrar, eu fui bastante tempo, rodei o mundo trabalhando em projetos em tudo quanto é lugar e eu era um grande cliente da Amazon, né? A Amazon, nesse caso a AWS, né? E eu via no trabalho da Amazon esse foco no cliente, não era algo que às vezes a gente via só na mensagem de marketing e tal, eu via na realidade mesmo os projetos, muitos projetos de ciências, com cientistas de dados, que eu trazia a Amazon para ajudar a montar. E eu sentia isso na prática, né? Até o dia que eu falei, puxa, essa cultura, né, de foco no cliente, trabalhar de trás para frente, né? Começa com o problema, né? E depois a gente trata todo o resto, né? Me atraiu muito, né? Então essa é uma dica pro pessoal, procure sempre entender essa cultura dentro das empresas de mercado, né? Busque aquela que mais se alinha, né, com seus valores, com né, o que vai te fazer feliz, levantar na segunda-feira, né? Sim, exato. Então, e isso, tudo que a gente faz tem essa base, até a infraestrutura, né? Então, sempre que a gente vai fazer um sistema desse, um design desse, a gente começa sempre pelo que a gente chama de press release, sim, né? Que seria né, aquela matéria. Exato. A gente começa sempre por aí, é bem interessante, né? Isso eu estou falando dentro dos times de ciências, dos times de engenharia, de tecnologia. Sim. Começa escrevendo, né? Como se a gente fosse um jornalista dando a notícia do lançamento de algo, resolvendo o problema. E a partir dali, né, a gente caminha para trás, como se a gente estivesse no dia do lançamento, a gente caminha para trás para conseguir chegar naquele objetivo. E o press release, né, ele é sempre focado no cliente. Lambda, SQS, orientação a eventos, toda essa capacidade, né, essa gama de produtos e práticas de arquitetura, elas se alinham assim de maneira muito natural, porque quando você parte do final, você sabe exatamente o que você precisa atingir, requerimentos funcionais, não funcionais, enfim, e fica tudo muito fácil. Né? Na verdade, a verdade é essa, quando você parte do problema de onde você quer chegar, né, e anda para trás, é muito mais fácil, muito mais natural, né? E tem muito mais sucesso, assim, na minha experiência trabalhando para a Amazon, que é algo que é realmente muito... Você começou a falar sobre dor, né, ali do cliente. É uma máxima de produto, né? O próprio Marty Cagan, ele traz nas suas literaturas a máxima, né? Se apaixonar pelo problema, né? E não ali pela solução. E muitos PMs quase colocam isso como mantra e tudo mais. E eu acho isso incrível porque eu quero entender de você. Esse é o William trazendo de toda a carga de experiência, mas para quem está entrando na Amazon ou quer estar dentro da Amazon, ou qualquer outra empresa, mas enfim, na Amazon, como é que funciona esse replique de importância sobre a solução? A gente teve um papo aqui anteriormente com um dos convidados que ele trouxe muito sobre a importância de você sempre tentar cascatear a importância do produto final, e agora eu quero saber de você como que na Amazon funciona esse cascateamento de a importância, se apaixonar pelo problema, de ser investigativo, de ser inquieto, mas como cultura geral, independente de squad que você está dentro. Bom, aí você falou tudo, né? A cultura da empresa. Tá. Né? Quando eu entrei na Amazon há cerca de 5 anos atrás, eu vim muito, né, alinhado com essa cultura que eu tinha experimentado de fora, né? Trabalhando com pessoas da Amazon. E quando eu entrei, eu vi que, primeiro, né, a Amazon é lógico, como todo mundo sabe, é uma empresa gigante, tem mais de 1 milhão de funcionários, sim, enfim, né? E eu achei incrível como, com esse tamanho, ela consegue continuar inovando com velocidade. Né? E aí eu entendi que ela tem alguns princípios que são muito fortes, né? Eles são... E realmente todo mundo trabalha em cima daquilo. Aquilo não é somente... Né? Uma frase de parede, né? Sim. Você fala que todo mundo é auditor da cultura lá, né? Porque todo mundo fala e respira essa cultura. Bom, a cultura ela começa com os princípios de liderança da Amazon. Né? Legal.
Então, ela tem uma cultura a gente fala que it's always day one, né? É como se a gente estivesse trabalhando em uma startup. Eu me sinto trabalhando numa startup de mais de 1 milhão de funcionários, é incrível, né? Sim. Ou num ecossistema de startups, porque ela permite com que os times tomem decisões e tenham autonomia para se mover rápido e inovar, né? Isso é incrível, realmente é incrível. Foi algo que nos primeiros meses que eu tive na empresa, eu tive assim, que legal. Fiquei muito admirado, né? E você tem toda essa autonomia, mas ao mesmo tempo você tem todos esses princípios de liderança, de práticas que são fundamentais, mas elas são muito profundas. Elas não são assim meros processos que todo mundo tem que executar e que elas são muito e que é impressionante a homogeneidade com que os times aderem e usam isso no dia a dia. Sim. Né? Eu diria que é isso que mantém bastante a empresa, né, no ritmo que ela tem, né, e na maneira que ela opera. Voltando um pouquinho sobre tecnologia, eu não consigo desassociar a Amazon com o futuro, com coisas que nos surpreendem sempre. Então, nada mais do que representando a Rocket City. Vamos lá, comunidade! Perguntando para você. Tem alguma tecnologia, alguma tendência relacionada ao varejo que você vê? Ou a Amazon já está mapeando, identificando, até você mesmo, William, está sentindo que a gente está pegando? Digo isso porque a gente sabe tendências, hype, processos mudam, acontecem e são fluidos. Mas em questão de negócio mesmo, você sente alguma diferença em questão de tecnologia? Pode até colocar a IA e o Machine Learning na mesma pergunta, mas de tendência para o futuro. Vamos ver até onde eu posso falar, mas eu acho que... Quase tudo. Quase tudo, né? Mas vamos pegar... Eu acho que tem um assunto que está bem em moda, né? Eu gosto desses assuntos de moda porque a gente pode falar um pouco da prática, né? E da realidade dele. Legal. Né? Que é a parte de agentes de IA. Sim. Né? Então, todo mundo, eu acho que hoje em dia está já acostumado com a IA generativa. Sim. Se não está, né? Vamos, né? Precisa agilizar. Né? Eu falo que hoje em dia, a minha mãe, ela usa IA generativa, né? Sim. Usa lá o ChatGPT para me mandar as mensagens, né? De feliz aniversário. Todo mundo, então, essa popularidade acho que já está acessível para todo mundo, né? Mas essa questão de agentes, ela é algo interessante, né? Porque, como eu disse antes, não é um assunto novo, né? Dentro do ramo de inteligência artificial. É algo que a gente sempre buscou, né? E que a IA generativa e, enfim, as arquiteturas por trás dela, ela trouxe uma ferramenta que habilita com que a gente crie agentes de AI a ponto de que seja útil, né? E por que isso acontece, né? Porque agentes de IA, basicamente, ele precisa entender um problema, né? Uma missão, Sim. Um objetivo, precisa raciocinar, planejar no nível mais autônomo possível. Sim, ele consegue planejar suas atividades, utilizar ferramentas, tomar ação. Sim. Né? E a IA generativa, elas, vamos dizer assim, simula bem esse raciocínio. Essa cognição, né? Toda essas trilhas. Ele simula esse raciocínio a ponto de ser útil. Ou seja, a gente já vê casos, e não são mais casos de se aplicar um agente de IA para fazer um post em uma rede social automaticamente, ou para fazer uma análise de dados, resumir, enviar um e-mail para alguém, né? Sim. Mas a gente já vê casos de IA generativa assim, rodando em processos empresariais que são complexos, sim, né? Em escala e sendo útil, né? Então, eu acho que apesar do hype, né, tirando essa parte do hype, tem sim uma parte bem útil, né? Bastante interessante, porque a partir do momento que uma IA consegue executar a ação, sim, né, você efetivamente consegue ter um retorno, né, daquele investimento muito maior, né? Sim. Você consegue utilizar as pessoas, né, que estão na sua empresa para desempenhar papéis que são mais valiosos, né? Então, eu acho que essa é uma, assim, para os devs aí de plantão, né? Eu acho que vocês devem olhar bastante para isso,
está bem no hype. Tem muito recurso, Sim. né, disponível de educação, enfim. Hoje em dia é muito fácil construir algo, Sim. né, e olhar com carinho para isso. Tem muito a evoluir. A gente fala que a cada semana né, a gente tem que ler uma quantidade enorme de papers lá no meu time para né, acompanhar, não só os papers aí de mercado que está vindo, mas tudo aquilo que é publicado dentro da Amazon, inclusive, que a gente publica, porque essa história está sendo escrita, né, conforme a gente fala. Perfeito. Então tem muita oportunidade ainda para se desenvolver, para se colocar à frente, e quem tiver uma base de fundamentos que realmente entenda os riscos, entenda como endereçar esses riscos para poder aplicar e tirar o máximo né, de benefício dessa tecnologia, realmente vai estar à frente. Legal você trazer. Eu li há uns tempos atrás no Kindle o livro do Kenneth, acho que é Kenneth o nome do autor, e ele deixa bem claro, era sobre IA no varejo, e ele falando, galera, esse livro quem escreveu foi os meus agentes de IA, então ele já contou a bola, Deus explicou, se você sentir algo assim e tudo mais, eu confio totalmente, é um teste, ele tratou o leitor como um teste, eu achei incrível ele fazendo isso, e o livro era gostoso de ler, era bem prático assim. Você falando de uma agência de IA, é legal, cara, você trazer isso. Eu não acho que seja realmente é um hype talvez porque veio fundo agora, mas não tem outro caminho, né? A gente ter esse formato de raciocínio, não só entregar algo, né? Um A, B e C, mas conseguir identificar padrões e supor e trazer, né, um resultado. Eu acho que estamos falando sobre o futuro, sim. Aí. Não, é bem interessante o assunto da autonomia, né? Você consegue brincar com a autonomia que você dá para esses agentes, né? Sim. Desde o mais básico, que é aquele chatbot que você ele vai responder, enfim, baseado no conhecimento de treinamento que ele tem, ou usando algum método aí para obter dados mais frescos, né? Mas começa a ficar interessante quando você começa a aplicar isso dentro de uma automação de fluxo de trabalho, até o ponto em que você tem realmente o agente agindo, agente vem de agência, né? Que basicamente significa autonomia para atuar. Né? Sim. E você consegue aproveitar um pouco esse pseudo-raciocínio, né? Eu não gosto de falar de raciocínio puro, né? Porque senão realmente ali o pessoal ali do meu time vai me bater, porque a gente sabe que não é um raciocínio. Venceu o teste de Turing. Mas parece, né? Chega ao ponto que nos ajuda, né? Boa. Mas a gente brincando um pouco com essa capacidade, com essa também o pessoal chama de capacidade emergente, que também que eu não gosto muito desse termo também, né? São métodos ali que você consegue fazer com que ele parta de um objetivo e de maneira autônoma consiga planejar e consiga executar as ações. E é incrível como o ecossistema dentro desse assunto de agentes está crescendo assim de forma exponencial, né? O investimento que isso tem tanto na indústria quanto na academia é muito grande, né? No fim a coisa anda. Boa. É lógico que fica mais difícil separar ali o joio do trigo, mas tem muita coisa interessante sendo publicada. Eu acho que aí vamos no achômetro, né? Agora no futuro, né? Quem sou eu para prever o futuro? Quem somos nós? Mas o ponto é que tem bastante água ainda para passar debaixo dessa ponte. Boa. A gente vai ver muita coisa surgindo aí nos próximos anos que, de repente, até diferente dos paradigmas que a gente tem hoje de arquitetura, de transformers, né? Tudo que está por trás de Generative AI. E provavelmente muito alavancado aí por esse caso de agência, né? Sim. Que é o que a gente... Bom demais. Está vendo no movimento hoje, né? No mercado. William, antes da gente ir para a parte final aqui do nosso papo, eu tô curioso para pedir até um conselho para você, para toda a comunidade, para quem quer hoje investir em conhecimento, tudo relacionado ao AI, Machine Learning, mas através de você que recebeu esse conhecimento e buscou, você comentou desde os anos 90 ali, com essa identificação, e foi, a gente tá falando de quase 20, 25 anos. A geração agora tá tendo já enxurrado de conteúdo, não sabe nem escolher, é quase que um sentimento de FOMO, né? Preciso saber de tudo ao mesmo tempo, toda hora, o que sai de novo, e você
aprendeu, e eu tenho a certeza que errou muito atrás, como nós somos humanos, erramos. A IA também erra. Mas traz um conselho para quem hoje tem uma infinita possibilidade de começar a aprender, às vezes não sabe por onde começar a aprender, se desenvolver. Dev novo mesmo, ou quem está transitando de carreira, que dicas você daria para essas pessoas? Então, você falou uma palavra-chave aí, né? Opa. Comece errando bastante. Né? Errar faz parte do processo, gente. Faz tanto parte. Então, aí depende muito. A gente tem vários perfis aí, né? Tem pessoas que estão começando em carreira, estão se graduando, né? Sim. Estão interessados por essa área, né? Acham interessante. Outras que já estão numa carreira, de repente, de engenharia de software, Sim. de BI, né? Boa. Uma coisa que hoje se fala pouco, né? Ali. Mas que existe sim. bastante aí nas empresas. Eu posso falar um pouco do exemplo do time que a gente tem. Sim. Né? Não do time de engenharia como um todo, a gente tem mais de 400 pessoas trabalhando para a parte de retail aqui na América Latina, né? Brasil e México. A gente tem gente aqui no Brasil, no México, em Seattle, em Vancouver. Esse time é bem grande, né? E tem um subset de engenheiros, os cientistas aplicados, né? Então, vou falar um pouquinho da experiência desse pessoal, né? Esse time, ele tem todo tipo de trajetória até chegar nesse cargo, né? Eu tenho gente que veio de inteligência de negócios, lógico que tem todo um background técnico que precisa ter. Sim, né? sim. Então, eu tenho engenheiros de BI, engenheiros de dados, né? Começaram a ir mais para essa linha de ciência aplicada. Eu tenho engenheiros de software, que eram puros engenheiros de software, formados em ciências da computação, que já estavam partindo para o mestrado. Esse lado acadêmico, nessa parte de ciência aplicada, ela é valiosa, tanto que hoje mais da metade do meu time, né, a gente tem muita prática de desenvolver as pessoas dentro, mais da metade do meu time estão hoje ou acabando o mestrado ou acabando o doutorado, né, ao mesmo tempo que estão trabalhando como cientista aplicado. Então, essa parte acadêmica, ela é sim importante, né? Mas ela é importante desde que você queira ter ali um pé na ciência, outro pé na engenharia, como é esse caso. Se você tem mais interesse para engenharia, poxa, eu até gosto de ler os papers, ver as notícias, mas não vou ler 15 papers por semana. Tá, né? ok. E a gente tem esse ritmo lá, né? Eu falo que a gente vai... Onde vai ser o happy hour hoje, né? A gente vai lá para ler paper, né? Cria grupo no Discord para discutir paper, sim, né? Fora do trabalho. O pessoal adora, né? Tem gente para tudo. Mas também tem os outros perfis que é o perfil de engenharia mesmo. Eu quero pegar os pedaços, mudar, colocar isso para funcionar em escala, né? Então é mais para engenharia. Então, a primeira coisa é erre bastante e erre testando, né? Então, experimente todos esses caminhos, né? Principalmente para quem está em começo de carreira. É a hora de experimentar, né? Eu, mesmo na minha carreira, eu tenho um caminho bastante diferente, né? Porque eu comecei na graduação, mas eu já estava estagiando no primeiro ano de faculdade, assim, né? Legal. Então, eu fui muito drivado pela indústria e depois comecei a cair na academia, né? Depois de 20 anos, comecei a cair mais para a academia, mais para essa parte científica, com times de ciências de dados. Então, uma trajetória completamente diferente de outras pessoas que muitas vezes começam na academia, estendem mestrado, doutorado, e aí muitas vezes não é na área até de ciências da computação, ou em física. Hoje no meu time eu tenho físicos, eu tenho estatísticos, enfim, as mais diversas áreas, né? Mas todas essas áreas têm algo em comum, né? Que é toda a metodologia científica, toda a parte de análise de dados. Esse é o núcleo da coisa, né? Por isso que até hoje em dia a gente encontra muito mais cientistas de dados já com formações próprias em ciências de dados, né? Mas, assim, 10, 15 anos atrás, realmente a gente ia lá no cara de química, no cara de física e trazia essas pessoas, né? Hoje isso mudou um pouco. Mas o importante nesse começo de carreira, experimente ao máximo. Né? Experimente ao máximo e veja aquilo que te agrada. Né? Porque você trabalhar sua vida toda, lógico que nada é para sempre, mas, né, quanto mais aquilo estiver alinhado com a sua motivação, como eu disse... Isso é algo que vai fazer com que você marque happy hour para ler paper, né? Sim. Sim, poxa. Então, vai de cabeça. Provavelmente você vai ser um bom cientista aplicado. Então,
comece a se aprofundar nessa área, né? Tem muito recurso. Sim. Né? Vocês têm toda a parte aí de educação, que é exemplar, enfim. Então, recurso aqui não falta. Né? Outra coisa, do ponto de vista da indústria, né? Não basta só a parte científica, né? É uma indústria, é um mercado. Business. E a gente precisa aplicar. Né? Sim, claro. E aí eu acho que o principal para uma carreira, que hoje você tem que pensar numa carreira internacional, global, porque é onde você realmente vai ter mais oportunidade, legal. Né? Enfim, de network, de aprender com outros grupos. Isso na Amazon a gente tem muito, porque a comunidade de cientistas de dados, cientistas aplicados, engenharia de machine learning, AI generativa, é muito grande. São milhares e milhares de pessoas em times diferentes, né? E a gente tem assim, inúmeras convenções e feiras internas da própria Amazon, fora tudo que a gente participa no mercado, né? Procure essas, né? Eu acho isso é uma dica legal, você procurar essas empresas onde você tenha essa oportunidade de crescimento e de aprendizado, né? Lógico que as big techs aí tem muito disso, né? Mas não são só elas, né? Tem muitas outras. Porque realmente é uma área que exige esse aprendizado contínuo, né? Exige que você esteja semana a semana se renovando, né? Já não é mais mês a mês, ano a ano, né? Aquilo que você aprendeu semana passada, essa semana já evoluiu. E comece por aí, né? Então, teste, erre e comece, né? Erre muito, mas comece. O importante é começar. Não tem jeito, tem que dar o start. Obrigado, Miriam. Que papo gostoso, muito bacana. A nossa comunidade pediu bastante e eu acho que quem está assistindo a gente, ouvindo, claro, vai curtir, vai compartilhar e tudo mais, mas que entenda que esse papo ele é urgente. Ok? A gente falou sobre muita coisa aqui. Se você quiser, coloca de novo para ouvir, que tá bom demais. Querido, obrigado pela sua presença aqui. Uma honra ter recebido você. Sabe as palavras, experiência. Ficou de peso aqui a bancada. E é isso. Eu quero saber se você gostou do papo. Deu tudo certo? Adorei. Bacana, adorei, né? Gostosinho bom. Aqui. Gostei muito. Obrigado novamente aí pelo convite, né? É uma honra estar falando com todo mundo aqui. Que legal. E, né, comecem a aplicar hoje, né? Já comecem a se desenvolver. Fiquem à vontade aí, se vocês quiserem me contactar. É isso, deixa suas redes aqui. Geralmente eu estou ali, mais ou menos ali no LinkedIn. Opa, né? William Giotto, tudo... William Giotto, pode procurar, meu nome é fácil de encontrar. Vai estar aqui também na descrição, turma, fica tranquilo, vai estar aqui. Tá? A gente também tem aí esse time de tecnologia que a gente tem para a América Latina. Ele está crescendo bastante, né? E a gente está expandindo, estamos contratando, então fiquem de olho aí vaguinhas? Nas oportunidades. E olha aí, gente. Contem com a gente aí. Muito bom. Tá aí, turma. Ainda ficou até um finalzinho aqui de vaguinha para você. Fica de olho. Obrigado que você nos acompanhou. Sexta-feira maravilhosa. Ritual. Você vai curtir, você vai compartilhar, você vai comentar. O Spotify tá para comentar, comenta também no Spotify, no YouTube, no seu agregador. A gente agradece bastante. No próximo episódio, mais uma pessoa de peso da bancada para receber e você também receber um conteúdo de relevância. Beleza? Até a próxima. Até o próximo Fala Dev. Até mais.